Olá, bem-vindos ao Expoente. Neste vídeo vai ser resolvida a questão 13 do caderno 2 da segunda fase de 2019 do Exame Final Nacional de Matemática A. A pergunta 13 diz o seguinte: seja g a função definida em 0 a π por g de x igual a 1/4 cosseno de 2x menos cosseno de x. E em 13.1, pedem-nos especificamente para estudar a função g quanto ao sentido das concavidades do seu gráfico e quanto à existência de pontos de inflexão. Dizem-nos para, na nossa resposta, apresentarmos os intervalos em que o gráfico de g tem concavidade voltada para baixo e os intervalos em que o gráfico tem concavidade voltada para cima. Também nos pedem as coordenadas dos pontos de inflexão do gráfico de g, caso existam. Portanto, se nós vamos estudar a função em relação às concavidades e aos pontos de inflexão, precisamos de estudar a segunda derivada da função. E é isso que vamos já determinar. Portanto, vou calcular primeiro a primeira derivada, ou seja, a derivada de 1/4 de cosseno de 2x menos o cosseno de x, que é igual, temos aqui a derivada de uma subtração, portanto vai ser a derivada da primeira função menos a derivada da segunda função, e no caso desta primeira função de 1/4 vezes o cosseno de 2x, nós temos uma função composta, nomeadamente o cosseno de 2x, e portanto vamos precisar primeiro de fazer a derivada do que está dentro do argumento do cosseno, e posteriormente podemos considerar 1/4 como uma constante, portanto aqui fica o nosso 1/4, esta tal constante, vezes, agora, a derivada do argumento 2x, ou seja, 2, vezes a derivada da própria função. A derivada do cosseno é o menos seno. Ora então, menos a derivada novamente da segunda função, que vai ser menos seno de x. E temos então 1/2 menos 1/2 do seno de 2x mais o seno de x. Isto é suficiente para conseguirmos então determinar a segunda derivada da função g, que é igual à derivada da derivada, ou seja, menos 1/2 seno de 2x mais seno de x. Precisamos então de fazer esta derivada. Novamente, a derivada do argumento na função seno e a constante, portanto, primeiro que tudo, a nossa constante, vezes a derivada do argumento é novamente 2 e a derivada da própria função seno, que neste caso é o cosseno de 2x mais a derivada da segunda função, que é o cosseno de x. Ou seja, temos menos cosseno de 2x mais cosseno de x como a segunda derivada da função g. Sabendo isto, temos que fazer o nosso quadro de sinal, porque precisamos então de determinar quando é que a segunda derivada é positiva e negativa e também quando é que ela é zero. Portanto, a primeira coisa que vou calcular até é quando é que esta função é zero. Ora então, menos cosseno de 2x mais cosseno de x igual a zero. Resolvendo, temos que o cosseno de x é igual ao cosseno de 2x e, portanto, que x é igual. Ora, quando é que dois ângulos têm o cosseno igual? O cosseno é igual para, por exemplo, x ou para, por exemplo, menos x. Então, é isso que temos que fazer. Ora, que o x é igual a 2x mais uma volta completa, 2kπ, ou então o x é igual a menos 2x, que é exatamente o outro ângulo,
mais 2kπ, mais também uma volta completa. Portanto, resolvendo, temos que menos x é igual a 2kπ, ou então que 3x é igual a 2kπ, e, portanto, temos que x é igual a menos 2kπ, ou que o x é igual a 2 terços de kπ. E agora temos que ver quais são, então, as soluções que estão dentro do nosso intervalo entre 0 e π. Portanto, é isso que vamos fazer. Portanto, para k igual a 0, temos que o x é igual a 0, que está fora do nosso intervalo. Para k igual a 1, temos que o x é igual a menos 2π, ou que o x é igual a 2 terços de π, que está dentro do nosso intervalo, mas 2π menos 2π está fora do intervalo. E k igual a 2, temos que o x é igual a menos 4π, ou então que o x é igual a 4 terços de π. Já estão as duas soluções fora do nosso intervalo. Portanto, quando x é igual a 2 terços de π, a segunda derivada é igual a 0. Vou apagar aqui esta resolução para termos algum espaço para continuar, nomeadamente para determinarmos então a nossa tabela de sinal. Portanto, precisamos de estudar a segunda derivada da função para conhecer o comportamento da função Q. Só vou colocar aqui, então, o nosso intervalo. Portanto, vamos de 0 a π. E sabemos que a função é 0 especificamente em 2 terços de π. A função não está definida em 0 e, portanto, a segunda derivada também não está definida e também não está definida no outro extremo, que é π. Sabemos que a segunda derivada é 0 em 2 terços de π, portanto, vai ser um ponto de inflexão na função original, na função g. No entanto, agora precisamos de saber se a função é positiva ou negativa entre 0 e 2 terços de π. Um truque aqui para fazermos facilmente, para descobrirmos, é calcular o g duas linhas de um valor aqui no meio. E, portanto, entre 0 e π, vou marcar aqui o 2 terços, podemos calcular, por exemplo, π meios. Ora, então é isso que vou fazer. Vou fazer o g duas linhas de π meios. Vai ser igual a menos o cosseno de 2π meios mais o cosseno de π meios, que é igual a menos cosseno de π mais o cosseno de π meios. O cosseno de π meios é 0 e o menos cosseno de π dá menos 1, ou seja, é maior que 0. Portanto, a função é positiva entre 0 e 2 terços de π, e isto significa que a concavidade da função original é virada para cima neste intervalo. Consequentemente, vou fazer o mesmo entre 2 terços de π e π, e sabendo que temos um ponto de inflexão em 2 terços, o resultado será negativo neste intervalo, mas vamos confirmar, obviamente. Portanto, entre 2 terços de π e π, temos, por exemplo, o ângulo 3π quartos. Ora então, vou fazer o g duas linhas de 3π quartos, que também é um ângulo que sabemos o seu cosseno, portanto é fácil de calcular, menos cosseno de 2 terços de π quartos, mais o cosseno de 3π quartos, que é igual a menos cosseno de 6π quartos, mais o cosseno de 3π quartos. Portanto, o cosseno de 6π quartos é a mesma coisa que o cosseno de 3π meios, que é
0. Portanto, isto vai ser igual ao cosseno de 3π², que é menor do que 0. Portanto, aqui neste intervalo a função é negativa e a concavidade é então voltada para baixo. Portanto, temos que responder à pergunta. O gráfico de G tem concavidade 0 e 2π², tem concavidade virada para baixo em 2π² até π, aberto, porque a função não é definida aqui, e tem um ponto de inflexão de coordenadas 2/3 de π, e agora falta descobrir então a sua ordenada. Portanto, vamos fazer o G de 2π², que é igual a 1/4 vezes o cosseno de 2 vezes 2π², menos o cosseno de 2π², ou seja, temos 1/4 vezes o cosseno de 4π², menos o cosseno de 2π², que é igual a 1/4 vezes menos 1/2, menos 1/2, que é igual a menos 1/8 mais 1/2, ou seja, a 3/8, que é a coordenada então y do nosso ponto de inflexão. A pergunta 13.2 diz o seguinte: seja f a função de domínio entre menos π meios e 0 definida por f de x igual a g de menos x mais g de π meios menos x. Qual das expressões seguintes também pode definir a função f? Portanto, a função g está aqui em cima e já tinha sido abordada em 13.1. E aquilo que nós temos que fazer é então resolver esta expressão, continuar, manipulá-la para que possamos então conseguir encontrar a resposta nesta escolha múltipla. Ora então, é isso que vou começar por fazer. Vamos então continuar esta igualdade. G de menos x. Basta virmos à função g e trocar o argumento x por menos x. Ficamos então com 1/4 do cosseno de 2 vezes menos x menos o cosseno de menos x. E agora a segunda parte, portanto, mais g de π meios menos x. Uma vez mais, vamos à função g trocar o argumento. Portanto, 1/4 vezes o cosseno de 2 vezes π meios menos x menos o cosseno de π meios menos x. Vou tentar simplificar já algumas partes. Portanto, aqui já podemos dizer que é o cosseno de menos 2x e continuamos aqui com o cosseno de menos x mais 1/4 do cosseno, na verdade, de π menos 2x menos o cosseno de π mais menos x. Até aqui, nada de especial. Agora vamos então observar o nosso círculo trigonométrico. Portanto, se eu tiver um ângulo qualquer, alfa, eu sei o quê? Que o cosseno de alfa é igual ao cosseno de menos alfa, estando aqui representado menos alfa. Portanto, já podemos dizer que nesta primeira parte temos então que o cosseno de menos 2x vai ser igual ao cosseno de 2x e, consequentemente, também o cosseno de menos x vai ser igual ao cosseno de x. Agora, na questão de cosseno de
π menos 2x. Nós sabemos que o cosseno de π menos alfa é igual, portanto, aqui temos o π menos alfa, o cosseno de π menos alfa é igual ao quê? Ao simétrico do cosseno de alfa. Portanto, já podemos aqui substituir também esta parte do cosseno de π menos 2x. Como? Vamos ficar então com mais 1/4 de menos cosseno de 2x, certo? Em que 2x é aqui o nosso alfa. Falta agora correlacionar este cosseno de π mais menos x com algo que nos seja mais familiar. Vamos então ver aqui no nosso círculo trigonométrico. Portanto, se eu quiser fazer π meios menos alfa, vimos a π meios. E agora vou tentar fazer um alfa mais pequenino para entendermos bem esta relação. Portanto, vou chamar aqui o alfa'. Se eu vier a π meios e tirar este alfa', nós percebemos que existe uma relação com o alfa' original, que é o quê? Que é a troca do seno com o cosseno. Ou seja, nós temos que, neste caso, o cosseno de π meios menos alfa' vai ser igual, o seu valor de cosseno vai ser igual ao valor do seno do alfa'. Portanto, neste caso, o nosso cosseno de π meios menos x vai ser igual ao seno de x, simplesmente. E agora então vamos continuar a nossa manipulação. Portanto, o que é que temos? Temos 1/4 de cosseno de 2x menos o cosseno de x, posteriormente menos 1/4 do cosseno de 2x menos o seno de x. E agora já estamos mesmo a ver o que é que dá. Portanto, 1/4 cosseno de x corta com 1/4 cosseno de x e ficamos com menos cosseno de x menos seno de x. Portanto, a resposta correta é então a linha B. Obrigada por teres assistido. Se quiseres estudar connosco, subscreve o canal. Segue-nos também nas redes sociais e já sabes, ao expoente eleva o teu desempenho.